Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 5 de dezembro, né? Terçou, galera. Ontem a gente não teve giro de mercado, tivemos algumas questões aqui, né, em relação à estrutura. Então, o que não dá para controlar, a gente não se estressa, a gente simplesmente não faz, segue para o próximo dia. Mesmo assim, teve o relatório que estava lá no Telegram. Agora, se você não está no Telegram da Cashwise, você perdeu o relatório, porque ali tinham todas as informações que eram pertinentes para seguir o seu dia em relação às análises, beleza? Bom, mas estamos aqui hoje, vamos seguir com a nossa análise, né, de mercado e entender o que está acontecendo no mundo e o que pode impactar nos mercados hoje, beleza? Ontem nós tivemos uma agenda bem vazia, né? Tivemos basicamente ali o Boletim Focus, que é o que sai toda semana, né? Todo início de semana sai ali o Boletim Focus, sem muitas surpresas. Não tivemos muitas surpresas e com isso, né, o Ibovão da Massa acabou cedendo, né, perdeu ali os 127 mil pontos, seguiu a trajetória externa, que também teve uma realização, mas é bem natural depois daquela subida que nós tivemos, né, no mês de novembro. Né? Novembro foi mais do que 12% de alta, então uma queda é natural, realização de lucro. Realização de lucros. Assim que a gente botar aqui o gráfico do Ibovão da Massa, você vai entender o que eu estou falando. Show? Bom, agora fique aqui comigo porque a gente vai seguir aqui com alguns destaques, né, que saíram aí durante a noite, né? Nós tivemos aí a Moody's classificando, né, a China, né, reafirmando a classificação da China em A1, mas alterando a perspectiva, né, de estável para negativa. O PMI Caixin lá na China de serviço avançou para 51,5 em novembro, né, superando aí as expectativas. Isso é muito positivo, né, mas tem algumas surpresas ali. Teve a entrevista aí do Bartolomeu, né, que está aí avançando com a Vale e quer ser reconhecido como quem estabilizou operacionalmente a nossa querida Vale, a maior empresa que tem aí no ranking do nosso Ibovão da Massa, né? Mas Vale apanhou bastante devido a questões aí da, da construção civil e o mercado imobiliário lá na China. Schnabel, né, que é uma das dirigentes do BCE, teve aí uma entrevista que foi divulgada hoje, né, o mercado europeu que abriu até meio misto antes dos PMIs, já vou falar sobre os PMIs da Europa, e falou, né, que recentemente a inflação, né, que está vindo, eles estão vindo com uma visão um pouco mais branda, um pouco mais neutra, mas não deixou de reafirmar, num tom um pouco mais hawkish, né, ali, assim como os dirigentes do Fed e o Jeremy Powell, mencionando que, se for necessário, terão mais apertos caso os próximos dados não vierem corroborando com a inflação para 2%. Show? BC da Austrália deixando a taxa básica inalterada em 4,35. Saíram ali os PMIs da zona do euro, que eu já vou mencionar. E para somente isso, né? Teve uma questão aqui bem interessante, né? Que é a Americana está lamentando a decisão do Safra, que não quer renegociar, né? Não quer negociar e diz que vai confiar na aprovação de PRJ, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. A galera que comprou bastante ações aí da Americanas. O que eu falo para vocês é o seguinte, gente. Se a empresa está com problemas, certo? Assim como aconteceu com a Oi, né? Muita gente começava a fazer muito trade na Oi, comprar a Oi e influencer, né? Aí a galera no YouTube, no Instagram, divulgando, né? Divulgando não, mas dando call de compra em Oi. Nós tínhamos uma empresa ali que estava em recuperação judicial, uma empresa que estava pegando seus ativos e estava rateando, né? Vendendo seus ativos ali para os seus concorrentes. Ou seja, uma empresa, para fazer dinheiro, ela precisa ter ativos, né? Ela precisa ter com que fazer dinheiro. Então, uma empresa que está vendendo todos os seus ativos e não tem mais ativos para fazer dinheiro, como é que essa empresa vai faturar? Como essa empresa vai gerar receita? Entendeu? Isso que a galera tem que entender. Quando você compra uma empresa, você tem que comprar uma empresa que tenha receita crescente, lucro, despesas controladas, né, e geração de caixa. Isso que você vai ver numa boa empresa, tá bom? Bom, agora vamos embora aqui para o vídeo para entender o que está acontecendo com o mercado. Já telinha aí, ó. Vamos botar Ásia e Oceania fechou majoritariamente no campo negativo, né? Tivemos esses dados, nós tivemos
o Banco Central australiano, mantendo as suas taxas inalteradas, né, mas sem descartar novos apertos, né, novos apertos monetários, caso precise, né, seja necessário, assim como vem falando o pessoal do BCE, assim como vem falando a galera do Fed, né, são poucos países que estão trabalhando numa linha negativa, né, de juros, ou seja, negativa que eu falo na curva é que começa a vir um corte de juros para frente, certo? Então o Brasil é um deles, porque começou a fazer o dever de casa antes, né? Então, vamos recapitular. Lá na pandemia, quando começou a fechar os mercados precisavam ser estimulados, teve muita injeção de dinheiro e os bancos centrais cortaram drasticamente os juros. Né? Para quê? Para que a economia não parasse. Né? Ou seja, com juros baixos, muita gente teria que colocar dinheiro. Muita gente, que eu falo bancos entrariam com mais crédito, porque o crédito ficaria barato, dando mais acesso ao crédito à população, beleza? Fora a quantidade de dinheiros que os bancos centrais imprimiram, né? Então tiveram diversos tipos de pacotes para poder não travar a economia. Então, isso foi feito. Aqui o nosso Banco Central levou a taxa para 2%, nunca visto. A galera já estava sentindo até na Europa, né? Uma taxa de juros de 2%. Só que o próprio Campos Neto entendeu que o cenário que se pintou não foi tão feio assim. Então, ele baixou a taxa de juros para 2%, logo viu que o cenário não era tão feio assim, e o que ele fez? Começou a fazer a correção, levando a nossa taxa básica até 13,75. Então, chegou ali e ficou naquele platô, e agora começa a recuar, né? A cortar a taxa de juros para ir fomentando cada vez mais a economia. Beleza? Bom, senão a gente teria uma inflação, nós tivemos uma inflação bem galopante ali com o Covid. Então, depois manter a taxa restritiva por um bom tempo para a inflação ceder. Agora a gente está com a inflação um pouco mais controlada. O que faz? Temos espaço para corte de juros. É o que a gente espera nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Então aqui nós temos o mercado asiático majoritariamente no campo negativo, né? Somente Tailândia ali no campo positivo. Na Europa, a Europa também iniciou o dia meio que misto, né? Então abriram um misto, esperando os PMIs. Saiu o PMI tanto da Alemanha quanto da zona do euro. Nós tivemos o PMI da Alemanha avançando 48,2 em outubro, né, de outubro para 49,6 em novembro. Isso é positivo. O composto saiu de 45,9 em outubro para 47,8 em novembro. Vini, continua abaixo dos 50, da linha de 50. Lembre-se que eu falo sempre para vocês que estão aqui há mais tempo? Temos a linha de 50 como tratamos os PMIs, tá? Que são os indicadores gerentes de compra. Acima de 50 mostra uma expansão na atividade econômica. Abaixo de 50 mostra uma contração. Ainda está numa contração, porém a leitura foi boa, né? Então a leitura foi positiva. Ou seja, está se aproximando novamente de uma expansão. Isso é bom, certo? Na zona do euro, o de serviço subiu de 47,8 de outubro para 48,7 em novembro. E nós tivemos o composto avançando de 46,5 de outubro para 47,6 em novembro. Então, as bolsas começaram a se recuperar, né? Então, hoje a gente vê aí majoritariamente no campo positivo, mesmo que tenhamos aí algumas bolsas basicamente neutras, né? Então, nós temos aqui Holanda neutro, nós temos a Itália levemente positivo, nós temos aqui também DAX da Alemanha levemente positivo. Vamos aguardar até os próximos minutos, né? O que pode vir a acontecer. Mercado norte-americano tendenciando uma abertura em baixa. Nós tivemos uma recuperação dos Treasuries ontem, o que impactou no restante das curvas no mundo. Aqui também não foi diferente. Mas vamos aguardar a abertura do mercado, até porque essa semana nós temos uma série de indicadores do mercado de trabalho norte-americano, o que pode influenciar a decisão da taxa de juros para o Fed, tá? Então vamos aguardar. Nós temos os JOLTS, nós temos PMIs também lá nos Estados Unidos. Tem bastante coisa para acontecer nessa semana. Essa semana é uma semana também muito forte. Se você pegar as primeiras e as últimas semanas, a primeira e a última semana de cada mês são as semanas que mais saem indicadores macroeconômicos que acabam fazendo movimentação, impactando tanto na curva de juros quanto na curva de câmbio, que consequentemente impacta
também na cotação das ações, tá? Por isso que as bolsas, bolsa, câmbio, se movimentam muito na primeira e na última semana. Fora isso, tem aberturas de posição e fechamentos de posição de alguns fundos. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre bem atento na primeira e na última semana. Show? Olhando o commodity, nós temos aqui petróleo agora já se recuperando, né, de uma baixa que teve ontem. Brent já está trabalhando abaixo dos $80 novamente. Em relação à inflação, isso é positivo, porém, para as petrolíferas, ficam aí, né, num sinal de alerta, porque a galera quer ver petróleo para cima, né? Quanto mais caro para a petrolífera, melhor. Porém, nem água demais mata a planta, né? Vamos botar assim. Então, $78 o Brent, WTI aos $73, quase 74. O nosso índice DX aí basicamente neutro, perdendo, ganhando um pouco mais de força, até porque ele estava um pouco mais negativo, estava 0,10% lá para umas 5h30, né, 6 horas da manhã, e agora a gente já vê aí ganhando um pouco mais de força, né? Então quase que aí no 0 a 0, indo para o positivo, tá? Mas está bem neutro aqui, né? Então, frente a alguns pares está positivo, frente a outros pares está negativo. Os Treasuries e os bonds estão aí com rendimento negativo, né? Porque os preços estão subindo. Isso é positivo, podemos ter aí um avanço nas bolsas aqui, né? Então, na semana ontem, nosso Bovão da Massa cedeu 1,08%, né? Porque só tem aí segunda-feira, mas no ano continua subindo 15% e perdemos a casa dos 127 mil pontos. Show? Vamos agora aqui para o nosso Ibovão da Massa, né? Então, nós temos aqui, ó, a curva de juros ontem, a de 2024, né? Logo no início, então ela se movimenta até um pouco, né? Ela se movimenta pouco frente às outras curvas. Por quê? Porque já está bem próximo. Então, a probabilidade de ceder ou de ter um impacto, uma volatilidade mais alta é menor, tá? A maior volatilidade ela acaba ficando aqui para 2025 em diante, onde toda a curva teve um impacto positivo, ainda mais ali a próxima de 10 anos, né? Que teve aí 1% de variação na cotação. Show? Olhando o nosso Ibovão da Massa aqui, nós tivemos uma realização ontem, né? Estamos no gráfico semanal. Isso é natural, galera, é natural. Nós tivemos uma alta, basicamente, eu gosto da Fibonacci. Eu não gosto porque não respeita muito. Cara, não é que tu traçou a Fibonacci, ela vai respeitar sempre. O mercado ele é errático, tá? O mercado é errático. Eu vou tirar o caixote, não faz mais sentido termos esse caixote aqui. Vou manter essa linha de resistência, que era resistência, deve ser testada como suporte, e vou tirar essa outra daqui, bom? Para a gente ficar com um gráfico um pouco mais limpo. Bom, nós temos esse platô aqui, que é aos 114 mil pontos, isso eu vou manter, Essa linha que era uma resistência, né, que era ali a ponta alta do nosso caixote, foi rompida, né, com glória aqui, né, com bom volume financeiro, e agora a gente bateu os 128 mil pontos e tem aí uma realização, certo? Não estávamos perdendo a linha aqui dos 124 mil pontos, essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ela vai continuar aqui. Por quê? Porque quando a gente olhava no diário, ela fez muito sentido, tá vendo? Vou botar aqui, ó. E ali na telinha, acho que agora aparece, pô, só em termos de zoom. Vamos botar aqui, tá vendo? No diário, ela respeitou bastante essa região dos 124 mil pontos, 125 mil pontos. Então, vamos ver se a bolsa pode vir ter uma recuada. É natural esse recuo. Até porque a gente subiu aqui sem fazer grandes realizações. Não tivemos grandes realizações. As realizações que tivemos foi basicamente lateral, tá vendo? Aqui, ó, uma indecisão. Depois nós tivemos aqui uma realização lateral e subimos, agora teve uma outra realização. Ou seja, o mês de novembro foi muito positivo. Então, tem espaço, sim, tem espaço para uma realização. Vamos aguardar o que vai trazer o nosso Ibovão da Massa. Olhando aqui o portfólio do Ibovespa, as commodities pesaram bastante nessa realização, né? Então, nós tivemos materiais básicos cedendo, nossa querida Vale, que são quase que 15%, 16% ali do Ibovão da Massa, fechou aí com 2% de queda, Petrobras também com mais 2% de queda,
Então, é difícil você ter um Ibovespa no campo positivo. Ainda mais com um giro financeiro que foi baixo, na casa aí de 19 bilhões de reais. Tá? Então, foi natural. O consumo cíclico, ele acabou cedendo também, porque a correção da curva de juros, isso impacta nas ações de consumo cíclico, então foi bem natural. Assim como os bancos também, né? Quando tem uma correção para cima da taxa de juros, isso pode impactar também na lucratividade dos bancos e na venda do crédito, tá? Porque banco vende crédito. Show? Então tá bem tranquilo ali. Opa, não. Esse aqui. Vamos trazer aqui a nossa doleta, que também está no semanal. Então, essa semana a gente já está aí com um dólar positivo de 1,20, né? Ainda bateu aí, respeitando aquela casa ali dos 4,90, trabalhando novamente acima dos 4,90. Podemos ter agora aí uma lateralização do dólar. É o que está indicando o gráfico, tá? Ou seja, podemos ter um dólar um pouco mais lateral. Para perder esses 4,90 e esses 4,80, tem que mudar o cenário. Tem que mudar o cenário. Qual seria o cenário? Fiscal. Não tem cenário para um dólar abaixo de 4,80 com o fiscal do jeito que está ainda, tá? Então, para o dólar perder os 4,80, nós teremos que ter uma outra sinalização. Aí, com isso, nós temos lá COP28, né? O Congresso ainda continua vazio. Isso está atrasando algumas votações que são importantes para resolver o fiscal, como a taxação das apostas esportivas e os jogos online. Isso também ainda não foi. Nós temos ali também o relator, né, da reforma tributária, o Agnaldo Ribeiro. Ele espera que a proposta seja votada no plenário, né, na casa na semana que vem. Então, a gente tem alguns embrólios que envolvem fiscal aqui no Brasil que ainda não foram resolvidos, ainda mais que agora tem o COP28 e daqui a pouco a gente já tem aí o Congresso em recesso. Então, isso pode atrasar algumas questões importantes para o orçamento de 2024, beleza? Lembrem-se que no orçamento de 2024 a galera quer, né, tá, a ala econômica mostra que tem uma perspectiva de zerar o déficit, tá? Então, o fiscal, ele impacta também na renda variável, vai impactar nas bolsas. Se o fiscal tiver cagado, não adianta. Ah, não vai olhar o fiscal, não precisa olhar essas questões políticas. Impacta, galera. Impacta, porque isso pode vir a impactar no ciclo do corte da taxa de juros. Se impactar no ciclo do corte dos juros, vai impactar na renda variável, vai impactar na renda fixa, tá? Renda fixa pode vir para cima, né? Se caso não ceda tanto assim a taxa de juros, ou então até mesmo pare o ciclo de corte e volte a subir, vamos botar dessa forma, porque pode aumentar a questão do risco para o Brasil, né? Pelo fiscal, da mesma maneira que pode trazer os valuation das empresas para baixo. Então, tem que se preocupar com o fiscal. Beleza? É um bicho que não está morto. Beleza? Então, só não estou pintando pavão de preto, mas só estou passando aqui fatos e dados. Tem oportunidade na bolsa? Temos oportunidade na bolsa. Não estou falando que não vamos comprar a bolsa, não é isso que eu estou falando, tá? Só estou falando para você se atentar e não ficar com o corpo boiando na água, deixando a maré te levar. Entender o que você precisa fazer com a sua carteira de investimentos. Somente isso. Show? Vamos olhar aqui o que nós temos mais. Vamos para a nossa agenda. Cadê a agenda? Eita, vou ter que abrir uma nova agenda. Eu fechei a agenda. China, Japão. Fiquem com a musiquinha aí, galera. Fiquem com a musiquinha aí. Vou tirar os baixos impactos. Vou botar a semana, tá? Vou botar a semana porque ontem nós não tivemos. Então, segunda-feira nós tivemos aí uma série aí de investimentos diretos. Veio abaixo do anterior e abaixo do consenso aqui no Brasil. A inflação FIP subindo um pouco mais, vindo acima do anterior e acima da previsão. Certo? Nosso boletim Focus. Hoje nós temos empréstimos bancários mensais. Isso aqui impacta no mercado de crédito, se impacta no mercado de crédito, né? Se tem mais ou menos empréstimos, quer dizer que a população está tendo agora acesso ao crédito. Tendo acesso ao crédito quer dizer que ela está menos endividada e o crédito está ficando um pouco mais barato. Ou seja, isso impulsiona consumo, certo? Crescimento do PIB
Às 9 da manhã sai ali, o IBGE vai fazer a leitura para a gente, às 9 da manhã. Fiquem atentos, porque todas as atenções aqui vão para o nosso PIB, tá? Depois nós temos o nosso PMI composto e o de serviço, medido pelo S&P Global. Nós temos depois nos Estados Unidos também os PMIs de serviço e composto pelo S&P Global, e depois tem o PMI medido pela ISM, tá? Nós temos também hoje nos Estados Unidos o mercado de trabalho, oferta de emprego JOLTS. Vamos começar a traçar ali os indicadores de mercado de trabalho que impactam na curva de juros norte-americana, tá? Primeiro indicador norte-americano de mercado de trabalho. Saldo orçamental na quarta-feira, saldo orçamental nominal, vamos ver como é que está o nosso fiscal, nossa dívida bruta em relação ao PIB, todas as atenções também se voltam para cá, fiscal, tá? Juros da hipoteca de 30 anos, que toda quarta-feira nós temos, né? É como o nosso boletim Focus às segundas-feiras, e às quintas-feiras pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Produção de autoveículos, isso também impacta na economia. Nós temos aqui também a variação de empregos, o ADP, que é a variação de empregos privados lá nos Estados Unidos, segundo indicador de mercado de trabalho norte-americano. Balança comercial norte-americana, variação do estoque de petróleo bruto, né, em Cushing, isso faz preço no mercado de petróleo, da commodity. Na quinta-feira, a balança comercial chinesa, também a gente precisa acompanhar, porque China é a fábrica do mundo. Se China está bombando, o mundo está um pouco mais leve, né? Não está tão restritivo assim, certo? E na quinta-feira nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, terceiro indicador de mercado de trabalho norte-americano. E na sexta-feira nós temos aí o nosso famoso payroll, né, que é a taxa de desocupação norte-americana, e a folha de pagamento, tá? Então, é o quarto indicador de mercado de trabalho e o mais importante dos indicadores para o mercado de trabalho. Se você definir o que você precisa acompanhar nos Estados Unidos, é mercado de trabalho, indicador de mercado de trabalho e o PCE, tá? Esses são os indicadores que vão nortear ali o Fed para ver se eles vão cortar ou não taxa de juros, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Depois tem o índice de confiança do consumidor de Michigan, também faz preço, mas o direcionamento é o payroll, beleza? E índice de preço aí, CPI lá da China, que vai sair, aí os mercados já estão abertos, deve influenciar na segunda-feira, quando a gente abrir na semana que vem. Show? Bom, hoje vai ser rapidinho, né? Nós fechamos aí, então, ontem nós não tivemos o nosso giro de mercado, mas hoje viemos aqui com o giro de mercado. Me perdoem a questão do áudio, estou precisando ainda ajustar algumas coisas, porque eu tive esse problema aqui, mas vamos seguir. A questão aqui é informar fatos e dados sempre, beleza? Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, use os comentários para qualquer tipo de dúvida, tá? E se quiser abrir conta na XP para ser assessorado diretamente por mim, beleza? Tem o link aqui na descrição também, não paga nada, não tem taxa de manutenção, a gente pode marcar aí uma reunião. E pelo Instagram você pode me mandar uma DM, que a gente também troca uma ideia ali bacana, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!